Amém, meus amados irmãos. Bom dia, tudo bem com vocês? Amém. Vamos estar fazendo uma reflexão para esse ano de 2025, uma breve reflexão, para que nós possamos entrar e adentrar esse ano com o Senhor Jesus ao nosso lado. Então, abre sua Bíblia aí em João 3:21. Perdoa que alguma vez eu vou tossir porque eu tô meio resfriado, mas vai passar. Então, João 3:21, que diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Mais uma vez, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Oremos assim: Pai, muito obrigado, Senhor, por essa reunião deste ano, Senhor. Abrimos mais um novo episódio, Senhor, em nossas vidas, e que o Senhor estará conosco neste ano para falar os nossos corações, Senhor, para mudar o nosso caráter, renovar a nossa fé e fazer com que nós, Senhor, andemos em unidade a cada dia mais. Que o Senhor venha abençoar cada um que se dispôs a estar aqui, Senhor. Que não seja eu a falar, mas que seja o próprio Senhor a falar com os nossos irmãos. Esconda-me atrás da sua cruz e usa da maneira que lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, a gente começa a gente tem um novo ano para se começar. E essa é a premissa para abrir o capítulo 3 de João. A gente, antes da gente aprofundar no versículo 21, eu quero ressaltar que as pessoas que estavam vivendo ali com Jesus, elas estavam vivendo um novo período, né? O novo período se iniciava para aquelas pessoas. O Filho de Deus havia invadido a história em pele e sangue como nós. A mensagem que este ser divino portava não era uma mensagem que ia de encontro ao coração e a vazia, mas pelo contrário, era uma mensagem cheia do Espírito de Deus, onde as pessoas que se encontravam com este ser, elas eram transformadas, elas eram imediatamente o seu caráter, a sua vida, tudo aquilo que elas passavam era mudado. Então, no início desse capítulo, nós vemos a abordagem de Jesus com Nicodemos, expressando um novo começo para ele. Jesus expressa ali que para se nascer de novo era necessário entrar no ventre de uma mulher. E a partir daí Nicodemos tem todo aquele conflito de que há algo novo, há algo que soa estranho para mim, há algo que nós não conseguimos compreender, porque Nicodemos era o príncipe dos judeus e ele era uma autoridade. Tanto que no capítulo 1 de João, ele manda investigar João Batista para saber se João Batista era o Messias, porque Nicodemos tinha plena consciência que o Messias estava entre nós. Mas ao se deparar com Jesus, Nicodemos agora tem um novo despertar na sua fé. Ele tem um despertar de um novo começo. E é assim que nós estamos assim em 2025. Nós estamos diante de um novo começo. É como se os anos, as nossas vidas, tudo aquilo que deixamos para trás começa. E agora, o que fazer? Quais são os planos para nossas vidas? Quais são os dilemas? Quais são as lutas que nós iremos enfrentar? Quais são os desafios, né, que nos assolam neste mundo? E muitas pessoas aqui, né, pensaram que vão iniciar uma dieta, vão ao cinema, vão ter uma qualidade de vida melhor, vão fazer tantas coisas, né? Até mesmo mudar de cidade, ganhar mais dinheiro, arrumar um novo emprego. E são tantos planos que nós fazemos, como eu mesmo fiz, eu vou casar esse ano, né? Então, nós temos tantos planos, mas a pergunta que não quer calar é: quais são os planos que você fez diante de Cristo? Quais são os planos que você colocou diante de Jesus, né? O que você tem lançado aos pés da cruz como prova de gratidão, amor e união com o Espírito Santo de Deus, né? Fazemos tantos planos, queremos conquistar, avançar e vencer. Ficamos tão fatigados com a rotina da semana, mas precisamos parar e pensar o que Cristo requer de nós para este ano de 2025.
o que Cristo precisa de nós, o que nós precisamos fazer pelo reino, qual é a nossa conquista diária, aonde nós precisamos avançar, aonde nós precisamos fortalecer os nossos muros, aonde nós precisamos adentrar, né, para que o evangelho possa ser proclamado. O ano mudou, estamos em 2025 agora, mas os dilemas ainda são os mesmos. Ainda existem pessoas lá fora precisando de Cristo, ainda existem pessoas em depressão, ainda existem pessoas em melancolia, casamentos estão sendo desfeitos, né? Crianças estão morrendo, pessoas estão sendo assassinadas, pessoas estão sendo presas, né? A maldade ainda está aí, ou seja, o ano findou, mas a maldade continua. Então, o que nós precisamos fazer para esse ano ser um ano não melhor, mas um ano de proclamação ao reino de Deus? Então, meus amados irmãos, qual é o desejo que Deus colocou em vossos corações este ano para realizar? Quais são as convicções certas para promover o evangelho em sociedade e vencer a ideologia cultural que tenta invadir, persuadir e destronar a aliança das igrejas dentro das nossas casas? Né? Quais são as armas que nós usaremos esse ano? Será que seremos como o ano passado? Será que seremos meia boca? Ou será que nós precisamos avançar? Né? Porque há uma cultura ideológica aí se infiltrando em nosso meio e há propagandas ideológicas a nosso favor para que nós se distanciamos da cruz de Cristo, mas nós precisamos se fortalecer em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a razão da nossa fé. Cristo Jesus é a razão deste ano de 2025. A gente pode alavancar diversos temas, como algumas pessoas fazem. É o ano da expansão, é o ano da conquista, é o ano do crescimento, é o ano da colheita, mas o nosso tema tem que ser Cristo Jesus. A nossa bandeira tem que ser a cruz. Nós precisamos alavancar essa proclamação para que chegue aonde pessoas que ainda não ouviram o evangelho possam ser transformadas. E há muitas pessoas ainda que precisam ser transformadas neste mundo. Há muitas pessoas que precisam de ouvir a esperança, a paz, porque semana passada eu estive no lixão do Morro do Céu e eu vi pessoas escavando montanhas de lixo para poder sobreviver com as próprias mãos, mas que ainda não tinham ouvido o evangelho. Então nós precisamos adentrar esses locais. A igreja precisa marchar em direção aonde os homens estão perdidos, aonde os homens estão oprimidos em seus conflitos pessoais. Essa é a razão da igreja. A razão da igreja é Cristo, é ir aonde há pessoas estranhas, é ir onde há estranheza para nós, é ir onde estão como é que é a palavra? Aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Essa é a razão da igreja. Então, meus irmãos, tem um novo horizonte a ser explorado aí. O texto que dá título a essa mensagem nos diz que aqueles que praticam a verdade aproximam-se da luz. E esta é uma verdade do evangelho, porque as suas obras são feitas em Deus. Sendo assim, vir para a luz é mais do que um exercício de fé. Aquele que vem para a luz não somente crê, mas também a recebe para que suas obras sejam vistas como algo em união com Deus. Deus confia aquele que crê no Filho de Deus. Aquele que crê no Filho de Deus e pratica a verdade. Ele dá revelação e habilidade para fazer a obra dele. Né? Deus nos dá essa habilidade de fazer a sua obra. Deus nos dá estratégias para que a gente possa invadir o mundo, né? Com as armas necessárias para que a gente possa gerar um impacto social em nosso meio que a gente está inserido. Porque é muito comum você ver uma mega igreja inserida em um determinado ambiente, mas o seu ambiente ao redor não muda. Então a nossa igreja precisa buscar essa diferença. Nós, igrejas, precisamos buscar essa diferença de ser diferentes em um mundo inóspito ao evangelho, um mundo que rejeita a mensagem da cruz, para que ali onde eu estou plantado eu possa frutificar, pois o texto mesmo diz: aqueles que andam na luz, as suas obras são manifestas. Então a obra precisa ser manifesta. Nós precisamos resgatar esse poder de Deus que é o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a transformação de todo o homem. O ano de 2025 vai acontecer. Ele já está acontecendo, mas Deus está carregando algo em nós, e o que Ele está carregando em nós é essa mensagem poderosa,
é essa mensagem capaz de destruir a sociedade, é essa mensagem capaz de conflitar com as obras das trevas, é essa mensagem que está inserida em nosso coração, em nossas mentes, e para que precisamos compartilhar entre os homens. Nós não podemos calar a nossa voz, nós não podemos ficar tristes e magoados com algo que aconteça, porque é inevitável, mas o Evangelho é a nossa esperança, o Evangelho é a nossa bandeira, e nós precisamos estar alicerçados nessa palavra. E o primeiro motivo principal de 2025 é contar a boa notícia, né? Uma boa notícia. E que boa notícia é essa, senão o Evangelho, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, né? Será que nós cremos mesmo nessa mensagem? Será que nós carregamos em nosso peito a palavra de Deus? Será que estamos dispostos a desfrutar dessa comunhão com Cristo e sermos agentes de transformação social em meio às trevas de Satanás? Será que você está disposto a isso, meus irmãos? Será que a gente está disposto a militar em uma pátria assolada, em uma pátria que nos rejeita, e uma pátria que não quer a nossa estada ali? Já percebeu que tem lugares que parece que eles não querem a gente. Tem lugares que eles nos expulsam. Tem um lugar que eles são, né, adversários da igreja de verdade. Mas nós precisamos resgatar esse poder. Nunca devemos deixar as pessoas em contemplação de si mesmas, né? Porque essa é a nova ordem mundial, o império do eu. As pessoas hoje em dia elas estão nessa época de ouvir a própria voz, né? Elas ouvem, este mundo pós-moderno é um lugar totalmente solitário, não tem nada demais, a não ser, eu ouço apenas a minha voz, eu não ouço mais a voz de alguém. Mas não, meus irmãos, há alguém lá fora, há uma voz que grita no meio da multidão, há uma voz que nos encontra, há uma voz que nos gera transformação, e há uma voz que está diante de nós, revelando a sua verdade, revelando a sua paz, para que os homens maus possam ver a sua luz, possam ter paz, porque isso é o Evangelho, é paz entre os homens. Jesus gerou paz com Deus, e nós devemos gerar paz entre os homens, né? Então, o eco do mundo moderno é as aflições, a própria vontade e os vícios. O ano de 2025 entrou, mas as pessoas estão aprisionadas pelas trevas. Conversamos, rimos, nos alegramos, né? Mas ao redor de nós existe um mundo que está se despedaçando aos poucos, né? O vidro que separa a realidade da não realidade irá se romper em breve, né? As redes sociais estão levando as pessoas a um colapso em sua estrutura espiritual, moral e ética, né? Já não existem conceitos reais e padrões absolutos. O que existe são distorções da verdade e uma propaganda ideológica servindo os ideais de várias formas, né? Fomos sugados para dentro dessa máquina de entretenimento, enquanto outros sofrem perto de nós. A gente não consegue ouvir o choro daqueles que padecem, né? A gente não consegue perceber que ao nosso redor, a gente entra lá no Instagram, entra lá no WhatsApp, vê muitas pessoas sorrindo, mas a gente não consegue entender que há uma tristeza na alma dessas pessoas, há um vazio imenso nessas pessoas, que elas estão buscando a todo momento um Salvador. Mas esse Salvador só existe em nossa religião, porque Cristo se fez homem para padecer por nós, para sofrer nossas aflições e nos resgatar das trevas. Então, meus amados irmãos, quando vocês adentrarem certos lugares esse ano, quando vocês conversarem com pessoas, permita-se ouvir os seus dilemas, permita ouvir as aflições do indivíduo, para que ele possa externalizar o sofrimento que está passando e a gente possa proclamar o reino, a gente possa apresentar ao Cristo para as pessoas ao nosso redor, né? Então, a gente está inserido nessa cultura. A cultura conhece as categorias básicas da nossa fé, né? A cultura conhece o Evangelho, a cultura conhece a base da nossa fé, e eles não creem. Eles conhecem tudo, mas não creem. E eles creem em piedade, acreditam na misericórdia, acreditam no temor, acreditam no amor e resgate, mas elas não creem no Evangelho de Cristo.
Mas o evangelho só fará sentido para essas pessoas pela qualidade da nossa fé e da nossa espiritualidade. Como está a nossa espiritualidade? Como está a nossa fé? Será que a nossa fé tem uma qualidade que possa arrebanhar outras pessoas, que possa ser compartilhada de uma maneira que as pessoas vislumbrem algo de diferente em nossas vidas? Será que o meu caráter foi mudado, ou será que eu vivo uma mentira ainda? Não, meus irmãos, nós precisamos viver o caráter de Cristo, nós precisamos estar diante de Cristo para que Ele possa mudar a nossa vida e assim a gente conquistar mais pessoas para essa obra, né? Essa obra é muito grande, a obra que a gente tem em mãos é uma obra muito grande, mas ainda falta qualidade de fé e espiritualidade. Falta cada dia mais espiritualidade em nossos corações. Mas eu não estou dizendo uma espiritualidade que venha acompanhada de bizarrices, né? Mas eu estou dizendo de uma espiritualidade que tanto se transforma no extraordinário e se transforma no ordinário também, né? Resgatando pessoas, resgatando vidas e fazendo com que a nossa vida seja melhor, mas não para a nossa glória, mas para a glória de Cristo Jesus, que é a esperança da glória em nossas vidas, né? Então, somos embaixadores de uma terra inóspita, em que a luz do Evangelho deve brilhar como a verdade para a vida eterna, né? Daqueles que estão em prisões, né? As pessoas estão em prisões ainda, mas a verdade do Evangelho deve brilhar para essas pessoas, né? As pessoas, ao ver a seminarista Keila, as pessoas devem ver o brilho de Cristo. Ao ver o pastor, ao ver o presbítero Jarson, ver o brilho de Cristo em nossas vidas, para que as pessoas sejam resgatadas e trazidas para nós. Nós precisamos acolher essas pessoas com amor fraternal, com piedade e misericórdia, né? É como na carta de Filemão, né? Que Paulo manda Onésimo voltar para o seu senhor, mas ele não vai ser recebido mais como servo, mas como amigo. Então, esse é o evangelho, né? Nós vamos receber pessoas na nossa sociedade hoje em dia, talvez pessoas até mesmo que nos feriram, mas que nós, brilhando a luz de Cristo, nós possamos perdoar essas pessoas. Então, o ano de 2025 será um ano grandioso, não para nós, mas para o Evangelho de Cristo, para que ele possa ser proclamado aos 4 cantos deste mundo, aos 4 cantos dos nossos municípios, né, dos nossos estados, das nossas cidades, das nossas regiões em que estamos inseridos, né? Então, ao comunicar, né, um governo cujos esforços estão para além deste mundo, a gente também tem que fazer de forma efetiva e eficaz neste mundo, anunciando a todo momento que a nossa religião não é uma voz afônica abafada pela multidão das massas, e sim o rugido grave de um leão capaz de transformar, né, e bater de frente com os impérios que tentam com as nossas vidas, né? Porque é muito comum as pessoas acharem que nós somos apenas mais uma religião. Não, nós não somos uma religião. Nós somos o eco da voz do nosso Criador, o eco da voz do Criador deste mundo, né? E essa verdade é uma verdade universal. Ninguém pode abafar a voz de Deus, porque a voz de Deus vai continuar a ecoar. Veja a situação dos países do Oriente Médio, né, em que há relatos de encontros com Cristo sem alguém proclamar a mensagem, porque essa voz ecoa entre a sociedade, né? Eugene Peterson, né, um grande teólogo, vai dizer que um dia vai haver uma música que vai curar todas as nossas enfermidades das nossas almas. Uma música que vai ecoar pelas praças, uma música que vai ecoar pelos hospitais, pelas escolas, pela faculdade, pela sociedade, e que vai curar cada uma dessas pessoas. Então, esse ano de 2025 é o ano de nós entoarmos essa canção de cura, essa canção de libertação, essa canção de salvação, né? Porque Cristo é a nossa canção em nossos lábios. Ele será a nossa bandeira, ele será a nossa justificativa, ele será aquilo que nós temos crido para que haja transformação em nosso meio. E a igreja não pode ser apática da voz de Deus, a igreja não pode ser apática à voz de Cristo, a igreja tem que estar a todo momento andando em comunhão com o nosso Salvador, para que nós possamos gerar uma transformação e um impacto social real. E aí a gente vai poder adentrar
culturas históricas, culturas sociais, culturas que nós jamais achamos que nós vamos adentrar. Por quê? Porque Cristo está conosco neste ano. Cristo não foi deixado em 2024, Ele nos acompanhou nessa transição, Ele irá nos acompanhar nos próximos eventos que sucederá este ano, mas nós estaremos bem alicerçados, porque o texto diz que, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seus planos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Nós estamos sendo forjados em Deus, mas não com os nossos planos, mas os planos de Deus. Então, este ano, os planos de Deus serão realizados, porque nós seremos instrumentos da sua vontade. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus. E eu encerro por aqui e vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, que o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem colocado muitos planos em nossos corações, mas o Senhor é quem irá fazer, Senhor, conforme a tua vontade. Nós somos apenas instrumentos da sua obra, Senhor. Nós somos apenas peregrinos, Senhor, retirantes deste mundo, porque a nossa pátria é celestial. Nós estamos em busca, Senhor, da pátria celestial. Então, Senhor, põe em nós essa porção em nosso coração. Invada a história como o Senhor invadiu a história no passado, Senhor. E promova, Senhor, um despertar espiritual este ano, Senhor. Um despertar que vai adentrar as fronteiras deste mundo e vai resgatar muitas almas, Senhor. E vai fazer com que este mundo não se despedace, Senhor. Vai preservar, Senhor, todas aquelas pessoas que estão em aflições e vícios, Senhor, mas para o resgate do seu reino. Então, em nome do Senhor Jesus, Senhor, que nós possamos ser essa igreja militante e forte, Senhor, neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém.